Escatologia. A Bíblia termina com esta frase: Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Eu creio que a Bíblia é um livro eminentemente escatológico. Esta palavra, do começo ao fim, ela faz uma afirmação: eu sou o princípio. E a Bíblia começa com: no princípio criou. João começa: no princípio era o Verbo. E a Bíblia termina com a última palavra: Vem, Senhor Jesus. E a maior de todas as afirmações escatológicas está aqui: Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Eu quero perguntar uma coisa para você: qual a melhor forma de estudar escatologia? Eu tenho lido escatologia durante toda a minha vida. Há 50 anos eu comecei a caminhada dentro da realidade do ministério cristão, indo para um instituto bíblico, para uma faculdade de teologia, para um mestrado, um doutorado, ensinando na igreja. Há mais ou menos 40 anos eu começo a dar aulas como professor, pelo menos seguramente 36 anos em aulas de teologia, mergulhando este mundo maravilhoso e fascinante do teológico. Eu vi muitas brigas teológicas e escatológicas em toda a minha caminhada. Eu estou aqui com um livro que eu estou trabalhando com vocês, com uma riqueza imensa escatológica, com o título O Porvir. São 40 páginas, você pode ler, tem temas sistemáticos fabulosos. O autor é muito firme, muito seguro, muito ortodoxo. Ele é um pré-milenista, mas ele consegue abrir e dialogar com todos os outros segmentos de uma forma muito respeitosa, inclusive para quem pensa diferente, porque não é muito comum quando se fala em escatologia, pessoas que quando você discorda dele, ele chega a blasfemar contra você, porque ele tem muita dúvida de que o que ele crê não esteja tão certo, por isso que ele fica tão bravo, né? Mas eu cheguei a uma conclusão, e eu estou pensando na teologia prática, e eu pensei hoje o seguinte: o que Jesus nos ensinou? Vamos conversar com aquele que mais entende sobre o assunto. Você concorda comigo? Não há ninguém que poderia falar melhor sobre a realidade escatológica, sobre o porvir, do que Jesus Cristo. Ele é o único que entende plenamente. Os outros fazem conjecturas teológicas. Jesus não, ele fala a verdade e a realidade. E a pergunta minha foi essa: o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? O que foi que os discípulos captaram no que ele disse? Também é muito importante isso. Qual é a compreensão deles sobre o porvir? Essa é a minha resposta, quero responder isso com vocês nessa aula de teologia prática. Você poderia perguntar qual é o significado de escatologia. Bem, escatologia significa a teologia das últimas coisas. Tem um teólogo que já vai discordar disso, que é um teólogo alemão chamado Moltmann, ele vai dizer o seguinte: não, escatologia é a teologia das novas coisas, do novo começo, do novo começo. Ele está certo também, porque a Bíblia diz, eis que a Bíblia termina no começo, eis que faço novas todas as coisas. Então, esse estudo pode abranger todas as coisas que eram futuras em relação ao momento em que foram escritas. Ou então pode incluir apenas as que
ainda são futuras em relação a nosso próprio ou ao nosso ponto de vista presente. O que trata? Ele trata do assunto da consumação de todas as coisas, sendo que relacionam tanto com os indivíduos quanto com o mundo, tanto com a história, com o cosmos criado e com o próprio coração de Deus. A verdade é a seguinte: todos possuem algum tipo de escatologia. Para muitos teóricos modernos, a escatologia é um estudo feito em desespero. O estudo acabará em morte. A morte é escatológica. A morte do indivíduo e a morte do universo, a morte da natureza, os sociólogos falam sobre isso. A teoria complexa de Edgar Morin mostra que a morte é necessária numa recursividade do universo. Está aí, a morte está aí. Nesses tempos é o assunto mais falado na mídia mundial, é morte. Se hoje, nesse dia que estamos hoje aqui, você abrir a televisão em qualquer lugar do mundo, embaixo tem uma tarjeta falando quantos morreram na pandemia. As TVs estão se tornando cada vez mais agências funerárias. Mas ninguém consegue prometer a imortalidade, nem mesmo a teoria da evolução. Para outros, o desespero é modificado por uma vaga esperança em algum tipo de vida após a morte. Para o cristão, a Bíblia apresenta um ensino claro e detalhado sobre o futuro. Assim, ele pode saber com certeza o que está à sua frente. A Bíblia é escatológica porque ela trata de esperança, ela trata de futuro, ela trata da vida de amanhã. Você faz uma pergunta para mim agora: qual a abrangência da escatologia? Eu diria, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Aquelas que, do ponto de vista nosso, ainda são futuras. Abrange o ensinamento bíblico a respeito do estado intermediário, por exemplo, entre a morte e a ressurreição. As ressurreições, a Bíblia fala da primeira ressurreição, da segunda ressurreição, a Bíblia fala dos juízos, a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo, a Bíblia fala de um tal arrebatamento da igreja que muita gente prega. Nem todos concordam com a forma que alguns pregam, eles têm opiniões diferentes. A teologia mais antiga não falava de arrebatamento, falava só da vinda de Cristo, da vinda do reino. Por exemplo, a questão do milênio. Você vai descobrir que há formas diferentes de pensar o milênio. Há os pré-milenistas, os amilenistas, o pós-milenismo. Os pré-milenistas, eles dividem em pré-tribulacionista, mídio, meio tribulacionista e pós-tribulacionista. E assim são as coisas relacionadas a esse tema, cheio de novas realidades. Como entender essa questão do arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? Como que isso pode ser visto biblicamente? Esse teólogo alemão, ele fala que nós temos que estudar a teologia individual que está na Bíblia, em teologia histórica. A Bíblia fala da história, a escatologia que liga o planeta Terra aos países, estão aí. A escatologia cósmica, que envolve toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. O texto de Romanos 8, quando fala que toda a criação há um tempo geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, é um texto escatológico cósmico, da cosmologia escatológica. Qual seria a escatologia divina, o que está no coração de Deus? Deus espera por nós. É tudo isso algo muito impressionante. É um assunto fascinante, é rico, o tempo não nos permite ir muito longe, mas é fundamental que você leia sobre o assunto. Vamos pensar um pouco o desenvolvimento da escatologia. O estudo pode ser feito de diversas maneiras. Uma delas seria separar o futuro do indivíduo do futuro do mundo.
Outra seria catalogar o futuro para a igreja, o futuro para Israel, o futuro para os gentios, o futuro para o mundo histórico, sociológico. Outra ainda seria estudar os vários ensinamentos em sua ordem cronológica. Gente, também nós temos que ver a teologia bíblica, por exemplo, qual é a escatologia bíblica do Antigo Testamento, qual a escatologia bíblica do Novo Testamento, qual a escatologia de Jesus, qual a escatologia de Paulo, qual a escatologia de João. Bem, o fato é o seguinte, nenhum método é necessariamente superior a outro. Todos são necessários. As três interpretações básicas da escatologia, por exemplo, pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo, precisam ter um tratamento mais sistemático para que possamos entender sua maneira distinta de ver essa questão. O seu texto que você tem fala sobre isso e pode ser mais aprofundado. Como pensar isso de uma maneira distinta e prática, que vai nos trazer vida, vai nos trazer solução, vai nos trazer uma bênção do Todo-Poderoso. Devido ao debate contemporâneo sobre o relacionamento do arrebatamento da igreja com a tribulação, nós daremos uma atenção especial a essa questão da tribulação durante esta aula. Mas você viu que é impossível numa aula querer abranger toda essa grandeza. É uma riqueza imensa. São possibilidades, isso vai levar você pelo menos à vontade de estudar mais esse tema tão bíblico, tão teológico, tão necessário, tão revolucionário e tão atual. Nós estamos vivendo o Apocalipse. Apocalypse Now. Chegou agora. Esse é o tempo apocalíptico. Qual a importância de estudar Apocalipse? Qual a importância de estudar escatologia? Qual a importância de captar e entender o porvir? Para o cristão, o conhecimento da profecia, primeiro, oferece alegria em meio à aflição. Temos isso na Bíblia. Limpa e encoraja a vida em santidade. O escatológico leva a pessoa a tomar decisões que precisa ser mais ético. Há uma relação entre escatologia e ética. Eu e você precisamos ser mais éticos, avançar eticamente. Terceiro, é útil, como todas as escrituras, para muitas necessidades importantes da vida cristã. É útil. E 4, apresenta fatos sobre a vida após a morte. O que é viver, o que é existir, o que é morrer, o que vem depois, o que jaz adiante. 1, 2, 3, 4, 5. Mostra a verdade sobre o fim da história, sobre a realidade da história. Mostra a verdade sobre o fim da história. E 6, dá provas da confiabilidade de todas as escrituras, pois o número de profecias que veio a cumprir-se precisamente como foi profetizado não pode ser considerado obra do acaso, mas obra de Deus. Os sinais da sua vinda, os sinais escatológicos, mas se mostram cada vez. Eu, antes de fazer esta colocação e essa gravação para vocês, eu estava com a TV ligada e dei uma passada nos jornais de alguns países. Nesse exato momento que eu estou falando, há revoluções em vários países da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, da África, da Ásia, tumultos, rumores de guerras. Nesse exato momento, se eu ligar aqui a televisão, tudo ao mesmo tempo. Acabei de entrar agora no Telegram, coisas terríveis acontecendo na Holanda, vídeos de todos os lados, momento real. Estou falando exatamente num foco apocalíptico, num foco escatológico. É isso que eu quero dizer a vocês. Todas as profecias estão ficando mais claras à medida que nós estamos nos aproximando.
Eu penso que até é importante que teorias escatológicas que eram discutidas academicamente em livros, elas estão completamente superadas. Nós vivemos um momento em que precisa pegar estas realidades, colocar de forma prática, porque todos nós teremos que rever nossas posições. Cada vez eu vejo claramente que algumas coisas que parecia que não eram muito lógico estão exatamente acontecendo. Ninguém imaginou que o mundo de um dia para o outro, em um ano, ficaria preso em suas casas, que as igrejas teriam que funcionar virtualmente. Ainda isso não acabou. Vivemos em eras escatológicas. A própria energia magnética do planeta deu um pico há 2 dias atrás, que é 10. Realmente a normalidade é 7,8. Chegou a 6.000. Algo está errado. Algo está acontecendo. Algo escatológico está em movimento. Isso eleva o nosso coração, por isso que o último item, eu diria, eleva o nosso coração em louvor a Deus, que está no controle total e que cumprirá a sua vontade na história. Ignorar a profecia é perder os seus benefícios. Este é um tempo escatológico e eu quero convidar você a ler com atenção, como nunca antes, com uma intensidade nunca antes, esse tema escatológico. É prático, isso é teologia prática. E a minha próxima inserção, eu quero trabalhar algo com você. Quais são os destaques proféticos de Jesus Cristo? E eu quero convidar você a uma leitura totalmente diferente. Em Mateus, capítulo 24 e 25, onde Jesus fala do princípio das dores, onde Jesus fala da grande tribulação, onde Jesus fala da vinda do Filho do Homem, onde Jesus fala da responsabilidade ética que o escatológico produz em você, onde Jesus fala basicamente como que as coisas têm que ser. Então, gente, este é um momento muito especial. E para terminar essa primeira parte, que na verdade eu fiz uma introdução que já coloca o assunto, eu vou terminar lendo o Apocalipse. Eu já enfatizei algum desses textos porque eu quero mostrar sempre que o escatológico sempre está presente. No capítulo 22, no versículo 12, Jesus disse: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. No versículo 18, aliás, no versículo 17, ele diz: O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouça, diga: Vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. No versículo 20, ele diz: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho, sem demora. E a igreja tem só uma resposta: Vem, Senhor Jesus. Amém. E ele diz: Eu sou o Amém. E eu vou dizer mais uma coisa: Ele é o princípio, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o amém e ele é o ponto final. Porque ele é o começo daquele que tem dito sempre, o começo de um novo mundo e de um tempo, porque ele tem dito:
aquele que está sentado no trono disse, capítulo 21, versículo 5, eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. É isso. Daqui a pouco a gente volta continuando esse tema. Quais são os destaques proféticos de Jesus? Segunda parte. Espero por você.